do senhor Ivanildo Gonçalves da Silva. Se pretendia, né? A comissão tomou conhecimento da decisão liminar do ministro Nunes Marques, no mandado de segurança número 38195, impetrado por Ivanildo Gonçalves da Silva, nos seguintes termos. Defiro o pedido de liminar, assegurando ao impetrante a faculdade de comparecer ou não perante a CPI da pandemia, para o qual foi convocado. Ele foi convocado como testemunha, não como investigado. Vamos deixar claro que ele é uma testemunha. Ele não está sendo acusado de absolutamente nada. Caso opte por comparecer, determina ainda que sejam observados o direito ao silêncio, poder não responder, se assim preferir, as perguntas a ele direcionadas, o direito à assistência por advogado durante o ato, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de termos como esse conteúdo, o direito de não sofrer constrangimento físico ou morais decorrente do exercício dos direitos anteriores. Indefiro o pedido de atribuição de sigilo ao mandado de segurança. Diante dessa decisão, foi convocada a diretora-presidente da VTC-Log, a senhora Andréa Lima, que se colocou à disposição várias vezes. Inclusive, me procurou no meu gabinete para vir aqui, cheia de explicações. Agora a CPI irá focar no depoimento de todas as pessoas da VTC-Log. Todas, sem exceção. Nós iremos a fundo na VTC-Log até a CPI concluir. Essa questão, respeitamos, volto a dizer, todas as decisões que o Supremo ou qualquer instância da justiça brasileira tem tomado em relação à CPI da pandemia. Mas temos o direito de recorrer. Ontem mesmo, entrando com agravo, pedindo ao ministro, caso ele não julgue, para que leve à turma esse agravo que nós fizemos. E dizer que a CPI não vai tomar nenhuma atitude diferente do presidente Bolsonaro, que quando é contrariado numa decisão judicial, ele entra com impeachment contra ministros. Aqui, senador Renan Calheiro, nós respeitamos as decisões e quero tranquilizar que nós não vamos entrar contra nenhum pedido de impeachment contra ministros por decisões contrárias. Tá certo? Por quê? Porque nós respeitamos as decisões. E vamos recorrer da decisão do ministro Cássio, que, volto a repetir, o senhor Ivanildo não é investigado por essa CPI. Ele é apenas uma testemunha sendo usado para ir retirar dinheiro e levar para alguém. Esses 5 milhões, quase 5 milhões que ele retirou dos bancos, principalmente do Bradesco e do Banco da Caixa Econômica, no Aeroporto Internacional de Brasília, ele não retirou para levar para a casa dele. Ele retirou para levar para alguém. E não é uma quantia pequena, é uma quantia muito grande de recursos em pouco tempo retirados de um banco para levar para outro lugar. Senador Isalci, quer falar? Sim, quero. Primeiro, presidente, duas colocações. A primeira estava previsto hoje, antes da colocação do Ivanildo, a presença do ex-secretário Francisco Araújo. Mas na última reunião, o senador Randolfo acabou transferindo para a quinta. E eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se nós poderíamos confirmar isso. Parece que na quinta já tem outro nome. Eu queria que Vossa Excelência pudesse, até para informação de todos, no Diário Oficial de ontem, do Diário Oficial do Distrito Federal, o senhor Francisco Araújo está recebendo uma comenda do GDF, né, talvez pela eficiência da gestão do falso negativo. Então, eu faço mais um apelo a Vossa Excelência, ao relator, para que a gente coloque definitivamente uma data,
porque dá a impressão, né, para que as pessoas estão perguntando, e aí? Porque a gente está adiando constantemente. Esse era o primeiro ponto. Segundo, você quer responder já, presidente? Eu tenho mais um ponto. Segundo ponto, presidente, eu fui o primeiro que levantou a ineficiência do controle do Ministério da Saúde, inclusive com relação a estoques e distribuição, e falei da VTC Log, fui o primeiro a falar isso. E foi entregue à comissão toda uma documentação exatamente pela senhora Andréa Lima, que desde o primeiro momento, antes de ir para o Jornal Nacional, para o Jornal da Globo, se dispôs e trouxe documentos para mostrar e responder tudo aquilo que interessa, ou que haja dúvidas, porque ela realmente é a gerente da empresa. Então, eu acredito que a CPI chegou a contactá-la ontem, mas já está em São Paulo, mas eu gostaria também que, o mais rápido possível, que ela viesse para esclarecer. Sinceramente, senador Isacir, eu não sei se ela está em São Paulo. Eu sei que nós vamos convocar várias outras pessoas hoje da VTC Log. Com certeza isso nós vamos fazer. Não questiono muito, pelo contrário. Eu acho que até porque é o seguinte, se um simples testemunha se movimentou um dos maiores escritórios do Brasil para defender o Ivanildo, é porque alguma coisa está errada, senador. Alguma coisa está errada. É bom chamá-lo para esclarecer. O Ivanildo, ele não tem condições de pagar um escritório que assinou essa petição. Você me desculpa. Evidente, é evidente. Agora, se a doutora ele tá lá, Andréa, ele é funcionário da empresa se a doutora anos, Andréa realmente quisesse esclarecer, ela estava aqui hoje. Ela teria pego um avião 7 horas da manhã em São Paulo e estaria aqui 9 horas da manhã. A verdade é que há uma protelação muito grande e nós vamos a fundo agora. Nós temos tempo para investigar a VTC Log. Ótimo, excelente. E eu faço questão, inclusive, de estar presente e mostrar, porque fui o primeiro a pedir que viesse. E aí, em vez de chamar, chamou outras pessoas. Mas nós chamamos um cidadão humilde que retirou 5 milhões em espécie, senador. Não foi isso, presidente. Não foi 5 milhões em espécie. Foi quanto, então? Não, foi 4 milhões... É só verificar os valores. Quanto, senador? Se não foi 5, é quanto? O senhor deve saber. 4 milhões e 700 e pouco. Quanto é? 4 milhões e desculpa, 4.704. Desculpa, não foi 5. Foi 4 milhões e 704. E disse, inclusive, da empresa para o banco, do banco para a empresa. Não, quem disse isso? Cabe à empresa. O motoboy. Não, eu queria saber Estadão, é só olhar no Estadão. Não sei. Veja bem. Eu queria ouvir não quero defender ninguém, não, presidente. Pelo contrário, eu fui o primeiro a chamar. Fui o primeiro. Não, o senhor queria chamar a Andréa, que mandou aqui um escopo de defesa, que para nós não vale nada isso para a gente. Para a gente vale a pessoa falando aqui. Quiser, para explicar, ué. É assim que funciona. Pois é, ela poderia estar aqui hoje. Ela não veio. O que eu quero pedir, inclusive, aproveitando... Nós não vamos chamá-la agora, nós vamos convocar o dono, né, da empresa, não é isso? Quem são as pessoas? Flavinho, o dono da empresa, tem várias pessoas aí. Já tem requerimento aprovado de convocação do dono da empresa. Requerimentos, presidente. Nós vamos aprovar vários requerimentos convocando aí. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Eu espero que deixem alguém falar aqui, pelo amor de Deus, né? Porque amanhã não vou me surpreender se ela também entrar na justiça para não vir aqui falar. Presidente, pois não, senador. Presidente, após o senhor relator, se Vossa Excelência me permite? Por favor. Não, após Vossa Excelência. Presidente, nós tínhamos comemorado e fizemos justiça ao Supremo Tribunal Federal quando o Supremo, numa das primeiras decisões com relação à oitiva de testemunhas aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, aclarou essa circunstância. Disse que a testemunha estaria obrigada, sim, a responder sobre qualquer pergunta que fosse formulada pela comissão ou por qualquer membro da comissão parlamentar de inquérito. Humildemente, nós elogiamos aquilo que seria um avanço, né, porque esclarecia o encaminhamento. O que aconteceu, lamentavelmente, com a decisão de ontem do ministro Cássio Nunes foi um retrocesso com relação à jurisprudência adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro, com todo respeito, alegou que não havia pertinência temática. Como não? Em 2020, em 2021, um motoboy sacou do dinheiro da saúde, do dinheiro sagrado do povo brasileiro, mais de 5 milhões de reais em espécie. Algumas testemunhas dizem até que esse dinheiro foi retirado, parte dele, diretamente do banco e entregue a beneficiários, agentes públicos.
Esse contrato é um contrato conhecido por todo mundo aqui em Brasília, né, pela forma escabrosa como se fez, como se substituiu uma prestação de serviço público, né, como houve a elevação do contrato 18 milhões de reais para mais de 70 milhões de reais. Quer dizer, são coisas escabrosas que o povo brasileiro tem sim o direito de saber como isso tudo aconteceu. O presidente Omar, na semana passada, e eu queria publicamente elogiar o presidente Omar, ele fez aqui, senador Alessandro, uma advertência. Eu confesso até que eu não percebi na oportunidade que nós estávamos tratando de muitos assuntos ao mesmo tempo. Quer dizer, senador Tasso, a Polícia Federal e o Ministério Público, desde junho, que tinham acesso à roubalheira do Ministério da Saúde. Eles chegaram ao cúmulo de publicar a arquitetura do roubo. Isso é uma coisa inédita na história da investigação, da corrupção. Quer dizer, a polícia sabia, o Ministério Público sabia, e eles continuaram com o esquema, com o VTC-Log, com tudo mais, até a comissão se instalar, porque o Roberto Ferreira Dias, o porta-voz do Ricardo Barros no Ministério, que foi levado pelo Ricardo e continuava lá, ele continuava a praticar as mesmas coisas. Isso estava contido em letras garrafais no inquérito do Ministério Público, que levantou essa circunstância no Pará, com envolvimento de todos eles aqui do Ministério. Quer dizer, isso não pode continuar a acontecer, porque ao final e ao cabo, decisões como essa, com todo o respeito, venho a lamentar, do ministro Cássio, acaba, de uma forma ou de outra, colaborando para que a impunidade se mantenha firme e forte. E essa comissão parlamentar de inquérito é uma oportunidade para a gente desmontar esses esquemas e exemplarmente punir essas pessoas que participaram de tudo isso enquanto os brasileiros morriam. E o maluco do presidente da República defendia o tratamento precoce, desdenhava da eficácia das vacinas, dizia que quem tomasse vacina iria virar jacaré, que o homem ia afinar a voz, né, que iria nascer pelo nas mulheres. Quer dizer, um horror sobre qualquer aspecto. Nós precisamos, presidente, nesses últimos dias, avivar os vídeos. Só com relação à ineficácia de vacina, nós temos acumulado na Comissão Parlamentar de Inquérito mais de 30 vídeos e intervenções do presidente da República. Coisas que, quando você põe na TV aberta, chocam verdadeiramente a população. O povo brasileiro tem dado a resposta. Ontem saiu uma pesquisa da XP, uma pesquisa criteriosa muito importante, que demonstra mais uma vez que a popularidade do presidente continua erodindo no calor dessa comissão parlamentar de inquérito e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso não pode acontecer. Essa CPI, ela é a CPI das CPIs. Nunca houve no Brasil uma comissão parlamentar de inquérito com mais de 60% de aprovação. Apesar das dificuldades. Uma investigação coletiva é sempre uma investigação coletiva, não é uma investigação individual de um delegado, né, que sozinho decide o que fazer. Aqui tudo que nós decidimos tem que ser pela maioria. Então isso por si só, né, é democrático, claro, e eu defendo, mas por si só já estabelece um ritmo diferenciado para a investigação. E se nós não tivermos a colaboração no limite do direito, das leis processuais, do Supremo Tribunal Federal, e nós temos tido, mas de todos os seus ministros, eu queria enfatizar, isso vai dificultar os nossos trabalhos. Por exemplo, agora, eu hoje vou falar com o secretário da Receita. Nós temos requerimentos, vários requerimentos, que ainda não foram respondidos. Hoje eu tive a informação de que os requerimentos aprovados só terão as respostas da Receita na forma da lei daqui a 20 dias. Ora, nós estamos planejando o encerramento dos trabalhos da CPI para o dia 21, 22,
em função de fatos como o de hoje, nós não podemos permitir de forma nenhuma que essas respostas só cheguem daqui a 20, 15 dias, porque quando isso acontece, acontece em detrimento do aprofundamento dos nossos trabalhos. Eu quero lamentar, mais uma vez, a decisão do ministro Cássio.